Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus nesse culto nesta manhã, e nós separamos aí um texto muito interessante para nós refletirmos nesta mensagem agora pela manhã, que é o texto, está ali, olha, de Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21, que nós vamos ler junto com os irmãos e pedindo que o Senhor então esteja falando. Eu vou ler junto com os irmãos ali no telão, na Bíblia, na versão da Bíblia King James. Vamos ler juntos, são só 2 versículos, para você não ler talvez em outra versão. Vamos lá. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dEle. Amém. A fim de que possais realizar a vontade dEle, a vontade do Senhor. Vamos lá, continuando. E opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje vamos falar um pouquinho sobre o pacto da graça. Nós sabemos que no passado, o povo de Israel vivia sobre uma aliança. Tudo que Deus fez com o homem, Deus sempre desejou realizar pactos, realizar alianças, que na verdade nós hoje conhecemos como acordos, na verdade, quando nós firmamos um contrato. Quando se firma um contrato, se está firmando um pacto. E na época lá do Antigo Testamento, havia a chamada Antiga Aliança. Esta antiga aliança que Deus começou lá com Adão, lá no Éden, quando Deus o abençoara, quando Deus deu a Adão responsabilidades, quando Deus deu para Adão tudo aquilo que ele tinha necessidade, inclusive no que diz respeito à sua própria família, isto é, Deus lhe deu uma esposa, não é? Porque Adão, enquanto colocava nome nos animais, percebeu, mas peraí, eu não tenho alguém, né, que seja igual a mim, então o que eu vou fazer da minha vida? Imagina Adão preocupado com isso, né? Já que via lá um casalzinho de zebra, um casalzinho de anta e por aí vai. O fato é que Deus então fez tudo completo e perfeito, e Deus colocou o homem lá no jardim chamado Jardim do Éden, onde naquele lugar ele tinha todo o direito, menos o direito de pecar. Ele tinha todo o direito, menos o direito de fazer aquilo que Deus disse, não faça. Mas infelizmente quando nós falamos para alguém não faça, parece que aguça dentro da gente, né, alguma coisa. Por exemplo, quando você diz para uma criança não faça isso, né, hoje em dia os psicólogos orientam que para criança pequena você não deve dizer não faça, porque a criança vai assimilar a última palavra, faça. É interessante. Então você deve repetir o não. Isso eu aprendi quando Nicole era bebê, e uma psicóloga falou isso para mim, olha, você deve dizer não, não. Quando você quer que a criança não faça alguma coisa, você aponta e diz não, não. E por incrível que pareça, isso funcionava, né? Isso funcionava. Mas quando Deus dizia para nós assim, ó, não faça isso, não faça aquilo, está lembrado? Nos 10 mandamentos, e Deus colocou, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, e Deus falou vários nãos, mas Ele disse não isso, não aquilo outro, e parece que o povo fazia igual criança, e até hoje, né? A gente faz igual as crianças. Ele diz não matarás, tem gente que mata, não furtarás, tem gente que furta, não é isso? Então nós percebemos que a antiga aliança, ela não foi suficiente, para chegar até nós, porque se nós estivéssemos ainda vivendo nessa antiga aliança, como é que era a antiga aliança? A antiga aliança, Deus prometeu fazer a parte dele, mas fazer a parte dele depois de uma contrapartida nossa,
de uma contrapartida nossa, de obediência às leis instituídas naquela época. Então o povo tinha que obedecer e Deus faria a parte dele. Esta era a chamada antiga aliança. Este era chamado o pacto das obras. O pacto das obras. Na teologia, nós dividimos entre pacto das obras e pacto da graça. Então esse era o pacto das obras, onde Deus prometeu para Abraão, por exemplo: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas em contrapartida ele disse o que para ele? Sai da tua terra e da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, e se tu uma bênção. Então Deus deu uma contrapartida para ele fazer. Ele precisava sair da terra e da parentela, não é? Deus prometeu abençoar, e é interessante que mesmo Abraão, não tendo cumprido aquilo que Deus mandou fazer, porque ele cumpriu em parte, né, nós sabemos, ele saiu da terra e da parentela, ele foi para o lugar que Deus mostrou, mas ele não saiu da parentela, porque ele levou quem? O seu sobrinho Ló. Não era para levar ninguém. E quem conhece a história, né, do povo de Deus sabe que depois, lá na frente, não foi bom. Os pastores de ovelhas deles começaram a brigar por água, por alimento, por pasto e assim por diante, e Deus então entendeu que era hora deles se separarem. Pois bem, o fato é que esse pacto, ao longo dos anos, né, a antiga aliança, foi uma aliança que Deus fez para que o povo pudesse se aproximar dele. O povo chamado, este é o meu povo, que Deus disse várias vezes, esse povo que se chama pelo meu nome, lá em 2 Crônicas 7,14, esse mesmo povo era chamado povo de Deus. E esse povo de Deus, que Pedro vai dizer que era nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, pois bem, esse povo precisava se achegar a Deus. E a forma que Deus entendeu que dá para aquele povo se achegar era instituir leis cerimoniais, leis culticas e também, é claro, as leis morais, para que o povo pudesse ser purificado e então pudesse se aproximar do Deus que é o Santo dos Santos. Não dava para se aproximar de Deus naquela época sem que passasse por todo esse processo. Sobretudo, só quem podia se aproximar literalmente da glória de Deus era o sumo sacerdote. Assim mesmo, ele precisava fazer todo um rito de purificação para que ele pudesse estar na presença da glória de Deus. Meus irmãos e irmãs, esse foi o pacto chamado pacto das obras. Mas Deus então entendeu que esse pacto não ia ser suficiente. Por quê? Porque mesmo Deus tendo renovado o pacto várias vezes, mesmo Deus tendo abençoado com misericórdia o seu povo várias vezes, o povo continuava quebrando a aliança. Enquanto esta aliança dependeu em parte, né, de uma contrapartida do povo, o povo quebrou a aliança. Então Deus entendeu que não era mais possível que houvesse um pacto onde dependesse, para que o povo se achegasse a ele, dependesse do próprio povo. Então Deus faz a nova aliança no seu sangue. Deus faz o chamado pacto que nós conhecemos hoje como pacto da graça. E neste pacto da graça, o homem então não tem nenhuma contribuição no que diz respeito a ter que fazer uma contrapartida. Pastor, então não precisa mais obedecer? Pelo contrário, tem que obedecer. Nós devemos sim andar em santidade, em novidade de vida, mas em relação a essa aproximação com Deus, em relação à nossa salvação, a estarmos um dia com o Senhor, Deus executou isso por nós, porque nós não seríamos capazes de fazer isso, nós não seríamos capazes de executar tamanha coisa, tamanho feito de nos aproximar de Deus. O que Jesus fez? Ele nos aproximou, né, pela sua carne, pelo seu véu. Ele rasgou a sua carne para que nós pudéssemos então hoje ter livre acesso, mediante o Filho, à graça de Deus, a estar na presença de Deus. Então hoje vamos compartilhar um pouquinho sobre esse pacto da graça. O texto que nós lemos nos mostra sobre isso. É uma oração
Algumas pessoas atribuem o texto dos Hebreus, a carta aos Hebreus, ao apóstolo Paulo. A teologia reformada não fecha questão nisso, mas muitos pastores, muitos teólogos acreditam que Paulo tenha escrito a carta aos Hebreus. Pois bem, não vamos também fechar a questão que seja Paulo, não é? Para nós, de certa forma, é irrelevante. O importante para nós é sabermos que é a palavra de Deus, não é? Mas muitos eles corroboram com essa ideia de que Paulo tem escrito, até por causa também da semelhança literária que há entre a carta aos Hebreus e também as outras demais cartas do apóstolo Paulo, principalmente a carta aos Romanos. Pois bem, mas isso para nós, como eu disse, é irrelevante, não é? Mas o que nos mostra aqui, interessante, que o escritor aos Hebreus, e eu vou chamar assim, já que nós não vamos fechar com o apóstolo Paulo nessa. Então, o escritor aos Hebreus, ele começa aqui fazendo uma oração. Mas observe que no versículo 18 e no versículo 19, ele pede que o povo ore por eles. Observe, olha, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos que com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então observe, o escritor aqui certamente era alguém que não estava naquela região da igreja, porque ele pede para que o povo ore, para que ele pudesse retornar para lá, para que ele fosse restituído para aquele lugar. Então ele começa pedindo oração, mas depois ele mesmo faz uma oração. E é esta oração que nós lemos. Ora, o Deus de paz vos aperfeiçoe. Meus irmãos, a primeira coisa que nós observamos aqui, que eu gostaria de discorrer com os irmãos, é que isso parece para nós uma oração por santidade, uma oração por fecundidade, não fecundidade de ter filhos, mas sim de ter filhos na fé. Uma oração que ele faz substancialmente, e esse pedido é um pedido por santificação prática, para que aquele povo pudesse frutificar. Olha só, que Deus, o Deus de paz, isto é, o Shalom, o Deus de paz, o Jeová Shalom, possa realmente santificar vocês, para que vocês possam frutificar. Enquanto a aliança eterna foi adequadamente denominada de pacto da redenção, que é isso que estamos falando, devemos então de maneira bem cuidadosa ter em mente que esse pacto foi designado para proteger a santidade dos seus beneficiários, eu e você. Nós fomos beneficiários do pacto da graça de Deus, e esse pacto é justamente para que nós pudéssemos ser protegidos, porque não havia nada em nós que pudesse merecer a misericórdia e a graça de Deus. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é o que? Corrupto, desesperadamente corrupto. E diz mais a palavra de Deus, que é mau todo o desejo do nosso coração. Olha só, isso quer dizer o quê? Que sem a graça de Deus, que sem a ação sobrenatural do Espírito Santo, nós jamais desejaríamos ou poderíamos fazer alguma coisa que viesse a agradar a Deus. Se hoje eu e você podemos repelir o pecado em alguns momentos, é porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Irmãos e irmãs, nós somos inclinados o tempo todo para o pecado. Então o Senhor, através aqui do escritor aos Hebreus, nos mostra que devemos clamar ao Senhor para que Deus nos aperfeiçoe. Esse aperfeiçoar dos santos é justamente a santificação. A santificação, ela é um processo que Deus é quem executa na nossa vida. Agora, interessante uma coisa, é Deus quem santifica, diz a palavra, mas é o homem que busca. É o homem que busca. A ação de buscar não é de Deus. A ação de buscar é minha, é sua. Eu que tenho que me aproximar da palavra, sou eu que tenho que buscar ao Senhor através das Escrituras, sou eu que tenho que dedicar tempo de oração, sou eu que tenho que buscar comunhão com os meus irmãos, estar congregado. Então Deus faz a parte dele, Ele nos santifica,
mas nós precisamos buscar. Existe uma diferença muito grande entre salvação e santificação. A regeneração acontece, quando a vocação eficaz, isto é, o chamado eficaz de Deus na mente do homem pecador. Quando Deus nos chama através da santa vocação, então essa vocação, chamada na teologia de vocação eficaz, essa vocação justamente o Espírito Santo entra no nosso coração e esta graça se torna irresistível. Esta graça se torna irresistível, de modo que o homem resta apenas dizer: Senhor, eis-me aqui. Você vai encontrar isso na Bíblia, em muitos servos e servas de Deus, que simplesmente tentaram se esquivar, de estar fazendo a vontade de Deus. Tentaram dar desculpas, profetas tentaram aí justificar-se diante de Deus: Senhor, mas olha, não dá não, eu sou pesado de língua. Senhor, não dá não, eu sou gago. Senhor, não dá não, eu sou homem de lábios impuros. E Deus jamais aceitou justificativas, porque para Deus não tem desculpa, Quando Deus chama, Ele capacita. Aí vemos lá depois Jesus com os seus apóstolos, vocês se lembram? Os apóstolos de Jesus, para seguir a Jesus, falaram o quê? Senhor, mas deixa que primeiro eu vá lá me despedir dos meus parentes, da minha família. Senhor, deixa que eu vá sepultar os meus mortos primeiro. Eu estou muito jovem, a desculpa de hoje, eu estou muito novo para ir para a igreja, para ser Bíblia. Essa é a expressão que a gente ouve em alguns evangelismos que a gente faz, eu estou muito jovem ainda, quando eu for mais idoso, aí eu vou para a igreja, que eu não preciso mais curtir a vida. Mas será que vamos chegar até lá? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Será que vamos chegar até lá? Porque, irmãos e irmãs, os dias são maus e o mundo jaz no maligno, e vivemos guerras e rumores de guerras, e não sabemos quando isso vai parar, se vai parar. Mas uma coisa sabemos: a oração que aqui o escritor aos Hebreus pede é que nós sejamos aperfeiçoados. Mas para que devemos ser aperfeiçoados? Para um dia nos encontrarmos face a face com o Pai. Porque com esse corpo mortal, com esse corpo aqui do pecado, nós não temos condições de estar diante da glória de Deus. Às vezes a gente canta coisas e eu fico muito preocupado, Apesar de eu não tenho um rigor muito grande nessa questão de cântico, eu acho que há a questão do autor que fez, e às vezes não tenho conhecimento teológico, mas às vezes a gente canta, por exemplo, tem uma canção que pede para derramar a glória dele na nossa vida, ou quero estar diante da tua glória. Bom, se essa intenção é estar diante da glória de Deus lá depois que você estiver no céu, maravilha, mas que a glória de Deus venha se manifestar como glória dele do passado aqui, nós seríamos consumidos. Nós seríamos consumidos, porque jamais poderíamos estar diante da glória real de Deus, uma vez que nós temos um corpo corruptível, mas um dia, diz a palavra, teremos um corpo incorruptível. Aí sim nós estaremos diante da glória de Deus. Quando nós falamos, de pessoas que são santificadas e de ter um corpo glorificado, teremos um dia um corpo glorificado. E o que é ter um corpo glorificado? É ter um corpo capaz de suportar, de estar diante da glória de Deus. Deus é o santo dos santos, e diante dele somente em santidade. Por isso, esse pedido para aperfeiçoar vai demorar um tempo, isto é, o tempo da sua vida cristã aqui na terra. Por quê? Porque esse é o processo de santificação que a gente passa ao longo dos anos. Alguns, você pode falar: pastor, mas tem pessoas que elas são convertidas e logo morrem. Está na providência de Deus, está diante da vontade de Deus, mas o fato é, Deus sempre nos santifica. Então, meus irmãos, fazemos bem em refletir lá o clamor profético de Jeremias, lá em Lucas 1:28, que ele, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia: bendito o Senhor Deus de Israel, deveria lembrar-se de sua aliança, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos espirituais, o serviríamos sem temor servil, isto é, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Irmãos, a santidade é para isso, é para que um dia nós estejamos servindo ao Senhor
todos os dias da nossa vida. E quando estivermos aqui, o pecado ainda está presente. O Senhor já nos libertou da condenação do pecado, Romanos 8, 1 e 2. O Senhor já nos libertou também do domínio do pecado, Romanos 6. Mas o Senhor ainda vai nos libertar da presença do pecado, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 13. Então o Senhor ainda permitiu que o pecado estivesse no meio de nós. Mas Ele falou o que para nós? Resistir ao diabo, ao pecado, e ele fugirá de vós. Então, irmãos e irmãs, o grande objetivo da aliança eterna, sabe, como todas as obras que Deus realizara no passado, era sempre a glória dele. Deus sempre realizou tudo para a glória dele e também para o bem do seu povo. Para o bem do seu povo. Tudo que Deus fez e faz é para a glória dele, para o nome dele ser glorificado e para o bem do seu povo. Vou dar um exemplo, a morte de Lázaro. Vocês se lembram quando Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro? Qual foi a palavra de Jesus para aqueles que foram levar a notícia? Olha, esta doença de Lázaro não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja exaltado. E aí quando ele recebe a notícia que Lázaro morreu, ele diz assim, olha, vamos lá e vamos ressuscitá-lo. Vamos lá que nós vamos ressuscitá-lo. E as pessoas não entenderam esse negócio, não é? Porque as pessoas não entendem o que Deus às vezes quer falar para a gente. Então, meus irmãos, o objetivo é isso, Deus quer o bem do seu povo. E isso foi designado não apenas como uma demonstração de generosidade, não, da parte de Deus, sabe? Mas também para nos proteger e para promover aí as reivindicações da santidade divina. Isto é Deus promovendo santidade no seu povo, para que esse povo possa se aproximar dele. Olha só, tudo é dele, tudo é ele quem faz. Por isso que devemos clamar a ele, Senhor, executa realmente em nós o querer e o realizar, porque é ele quem executa tudo isso na nossa vida. Então observe, meus irmãos, Cristo não apenas concordou em propiciar a Deus, mas a regenerar os seus eleitos. Jesus desejou isso no seu coração, nos regenerar. Cristo se comprometeu não somente a atender às exigências da lei, em lugar de cada um de nós, mas Cristo também se comprometeu em escrever esta lei no coração de cada um de nós, de entronizar esta lei no nosso coração, nas nossas mentes. Cristo comprometeu-se não apenas em tirar o pecado de diante de Deus, mas em torná-lo pecado odioso, abominável para os seus santos. A Bíblia diz que o pecado tem que nos fazer corar de vergonha, não é? Que o pecado tem que nos fazer corar de vergonha. Hoje em dia, infelizmente, muitos crentes até mesmo já não ficam mais vermelhos de vergonha quando pecam. É claro que isso é um sentido bem figurado, mas é o sentido de você reconhecer o pecado, reconhecer que depende da graça de Deus, reconhecer que tudo está nas mãos de Deus. Então Cristo tornou esse pecado abominável, sabe, no nosso coração, através do sangue de Jesus. Aquele que vive Jesus abomina o pecado. Então, antes da fundação do mundo, Cristo se comprometeu não somente em satisfazer as exigências da justiça divina, mas Cristo se comprometeu em santificar a sua semente, enviando o seu Espírito, para que este Espírito pudesse então fazer diferença dentro das nossas almas, dentro do nosso espírito, para nos fazer em conformidade com a imagem de Deus, imagem esta que o pecado rompeu, que o pecado lá de Adão retirou de nós. Fomos criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, do Deus Santo, mas o pecado rompeu com isso e quebrou esse vínculo, e Jesus vem e restaura, para nos inclinar de novo a seguir a Deus durante a nossa vida. Mas observe, irmãos, que também esse texto nos mostra a fé em um Deus reconciliado, produz desejo da sua glória. Olha só o que diz o texto, o mesmo texto: vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade.
Qual é o desejo do crente? Qual é o desejo daquele que nasceu de novo de verdade? Não é fazer a vontade do Pai? Não é fazer a vontade daquele que o arregimentou? Jesus certa vez disse isso, né? A minha comida e a minha bebida é o quê? É fazer a vontade do meu Pai. É fazer a vontade do meu Pai. Irmãos e irmãs, nós sabemos sim que somos pecadores, mas quando nós fomos transformados, passamos a ter o desejo de andar na presença do Pai. E quando pecamos, então, nós ficamos assim chateados, revoltados com a gente mesmo. Nossa, mas eu fiz isso de novo, não é possível, Senhor. Me ajuda, Pai. E a gente chora, se derrama perante o Senhor por entender a nossa pequenez, por entender o nosso opróbrio. E tal petição, né, do escritor aos Hebreus, uma petição como essa pode ser aí corretamente oferecida enquanto alguém contempla a Deus, né, aquele Deus da paz, o Deus que deixou uma paz que excede a todo entendimento para nós. A fé deve considerá-lo primeiro como reconciliado conosco, antes que haja qualquer verdadeiro desejo de poder fazer a sua vontade. Isso é interessante. O crente não tem vontade primeiro de fazer a vontade de Deus. Primeiro ele é convertido, primeiro ele é transformado, para depois ter a vontade de fazer realmente aquilo que Deus quer. Isso é uma consequência daquele que é transformado. Então, enquanto houver algum horror sensível ao pensamento de Deus, qualquer temor servil, como disse Jeremias, como disse Zacarias, melhor dizendo, no texto de Mateus e de Lucas. Então, qualquer temor servil que possa ser produzido pela menção do seu próprio nome. É interessante que no passado, as pessoas não ousavam nem falar o nome de Deus. E hoje a gente fala de Deus, fala da Bíblia, né? Hoje pessoas usam a Bíblia para fazer piada, fazer chacota, usam o nome de Deus de qualquer maneira, já não se tem nenhum temor. Irmãos e irmãs, precisamos ter a certeza que Deus não é nosso inimigo, pelo contrário, é nosso amigo. Jesus disse assim: olha, vós sereis meus amigos, mas se fizerdes o que eu vos mando fazer. Então essa garantia só pode vir até nós, isto é, esse desejo pela glória de Deus, só pode vir até nós ao percebermos que Jesus tirou a culpa pelo nosso pecado. Jesus, através do pacto da graça, Ele retirou a culpa que havia pelo nosso pecado. A Bíblia diz que pode ser que por algum justo alguém se anime a morrer, mas por nós pecadores, só Jesus se animou a morrer. Só Ele. E Ele disse: olha, ninguém tira a minha vida não, eu espontaneamente a dou, e a dou pelos meus amigos. Então, meu irmão e minha irmã, Cristo fez a parte dele, a paz perfeita, a paz eterna, pelo sangue da sua cruz. Está lá em Colossenses 1:20. E em consequência disto, Deus, o nosso Deus, o que Ele faz? Ele fez com que nós nos rendêssemos a Ele de coração, através da ação, sabe, do Espírito Santo. Então o seu sacrifício foi uma aliança eterna. Em tudo que está guardado, está ordenado, tá? Tudo que deve ser feito, Deus cumpriu em Jesus na cruz do Calvário. E isso deve ser aprendido pela fé. E nós precisamos colocar isso no nosso coração a cada dia. A fé é a única maneira de nós um dia nos encontrarmos com o Senhor. Mas também você observa nesse texto, eu quero finalizar com essa palavra, mostrando a vocês também que quando Ele pede, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer a sua vontade, é para também o fortalecimento da igreja, para fazer a vontade do Pai. Nós não poderemos fazer a vontade do Pai se não estivermos fortalecidos, sabe? Deus é quem nos fortalece, e essa petição realmente nos faz com que nós estejamos diante da graça do Senhor. Aí nós podemos observar que essa petição coloca diante de nós
por uma evidente implicação, o lado humano das coisas. Nós precisamos ser fortalecidos. A aliança eterna, ela previu a entrada do pecado. E essa mesma aliança eterna previu e fez uma provisão, não somente para retirá-lo, mas também para o estabelecimento da justiça eterna de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, eu queria que você pensasse como está a sua vida com Deus. Sabe, o pacto da graça, Deus realizou em Cristo Jesus, mas nós não podemos perder de vista que isso tudo traz responsabilidades para nós. Nós não precisamos fazer nada em relação à salvação, no que diz respeito ao direito a ela, mas nós precisamos fazer algo sim. A responsabilidade que temos de servir, de adorar, de buscar, e mais, de fazer Jesus conhecido, de tal maneira que as pessoas possam ser levadas pelo Espírito Santo a decidirem se desejam ou não crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, não use a eleição, não use a predestinação, não use a graça de Deus para dar lugar ao pecado. Não use a liberdade que Deus nos deu para dar ocasião à carne. Pelo contrário, nós morremos para o pecado, nós revivemos para Cristo e precisamos viver para a glória dele e para o crescimento e a edificação da igreja. Amém? Deus nos abençoe a viver dessa forma em nome de Jesus.